Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes e hoje vamos reagir esse programa da ESPN. Eu vou responder esse jornalista que está aparecendo aí para vocês, tá? Eu confesso que eu não sei o nome dele e ele opinou ali sobre aquele lance polêmico contra o Fluminense e tal, deixando a opinião dele que tem que ter bom senso no futebol. Sobre o lance lá contra o Fluminense, que foi uma vergonha, onde São Paulo está pedindo a anulação da partida. Então, eu vou ter que pausar alguns momentos aqui por conta de direitos autorais, tá? Mas eu vou responder ele em alguns pontos que ele for comentando aqui, porque eu, sinceramente, fiquei muito incomodado. Um jornalista levar uma opinião desse tipo, né, cara? Tentando isentar o que aconteceu no jogo contra o Fluminense, eu achei um absurdo isso, tá? Eu não consigo... eu respeito opiniões e tal, mas eu não consigo aceitar esse tipo de argumento e vamos repercutir aqui com vocês. Então sobe o likezão aí, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo, porque eu fiquei muito revoltado e tô ainda muito revoltado por conta do que aconteceu contra o Fluminense. Eu até falei em alguns vídeos no canal principal que se fosse outro time, ou até a favor do São Paulo, que saiu gol ali e tudo mais, eu iria opinar da mesma forma, cara. Porque estamos falando de futebol, de arbitragem, que tá uma vergonha e precisa ser feito algo para melhorar isso. Então, não tem nada de bom senso não, então vamos ouvir o que esse amigo jornalista acabou falando. Vamos embora. O árbitro cometeu um erro que não pode se repetir, que outros árbitros não podem cometer. É um erro diferente de outros que a gente analisa aqui, né? Porque não tem interpretação nessa história. Houve um jogador que botou a mão na bola numa falta que não tinha sido marcada. E o árbitro passa muito por cima disso, o áudio, o Casares fala do áudio, né? Que está tudo no áudio. O áudio, inclusive é a partir do áudio que o São Paulo toma essa atitude. Nós já conhecíamos a imagem, já conhecemos a polêmica. Nossa Renata Ruel falou isso no dia ou no dia seguinte, acho que no próprio dia a Renata falou no Sport Center. Então é uma questão aí, eu acho que até onde o tribunal vai avançar. Que houve um erro e que a gente precisa prestar atenção nesse erro, inclusive para o futebol em geral, para o futebol brasileiro em geral, como colocou o Casares, com tudo isso eu concordo. Agora, daí até a anulação do resultado é uma coisa que o tribunal vai decidir. Bom, pessoal, até aqui beleza, né? Realmente é um erro assim diferente, é um erro atípico, um erro que é chamado o erro de direito. Então você tem direito ali, o clube que foi prejudicado, entrar com uma ação e solicitar a anulação da partida, e é o que o São Paulo está fazendo, tá? Então até aqui tudo direitinho, vamos lá. Diga. Não é normal, né? Não é normal o que aconteceu. Olha, eu tendo a dar menos peso a esse erro. Foi um erro, foi claramente um erro, e para mim muito das punições deveriam recair sobre o Paulo César Zanovelli, que a gente está vendo aí, porque era uma situação que ele devia ter evitado logo na origem dela. Quando ele é chamado ele não vê que o Thiago Silva bate a falta não marcada, e ele é chamado no VAR. O VAR mesmo, eu não acharia errado se o São Paulo estivesse reclamando porque o VAR não chamou para o lance, porque o VAR considerou como bom senso deixar o jogo rolar. Bom, rapaziada, deixa eu pausar aqui rapidinho, tá? Amigão, se o São Paulo vai reclamar porque o VAR não chamou, não vai mudar em nada. Não vai ter anulação de partida, porque é um erro até aí normal. Porque, eu tô reclamando porque o VAR não chamou para analisar o lance. Isso já aconteceu diversas vezes. Já teve vários times que reclamaram desse tipo de situação. A questão é um erro de direito, um erro atípico, um erro diferente do que estamos acostumados a ver. Então, se o São Paulo fosse reclamar, igual ele está falando, né? Se o São Paulo fosse reclamar que o VAR não chamou, eu até concordaria, mas não ia mudar em nada, parceiro. Não iria mudar em nada, tá? Então, é isso que ele não entendeu, acho que ele não sabe o que é erro de direito, tá? Não é possível, não é possível. Vamos lá. Porque a regra do futebol, ela foi criada para ter muito bom senso. Ela tem vários elementos da regra do futebol que foram em cima de bom senso, e sempre que a FIFA tenta tirar o bom senso da regra do futebol, fica pior. Aí é o caso de bola na mão, por exemplo, né? Que durante muito tempo reinou a regra de um certo bom senso, bola na mão, mão na bola, muito aberto, sei lá o quê. Intenção, tudo, imprudência. E agora não, agora tá toda uma regrinha ali e ninguém mais entende nada do que é bola na mão, o que é pênalti e o que não é pênalti, né? Então a regra do futebol foi feita com esse espírito, que tem muito a ver com a cultura inglesa de leis. Aqui no Brasil a gente tem uma outra cultura de leis.
Tem uma questão do direito aí, que a gente tem uma cultura romana, na Inglaterra tem uma cultura anglo-saxã do direito. Então a gente é muito na letra da lei. Então na letra da lei o Zanovelli tinha que ter noção disso e falar, olha, faz todo bom senso o jogo seguir. O VAR me chamou e eu vi, eu tenho que parar o jogo. E eu acho que a punição deveria ir para ele. Eu acho que é desproporcional houve o erro, mas... Peraí, galera, ele falou aqui, né? A punição tem que ser para ele, eu concordo totalmente. A punição tem que ir para o árbitro. Só que ele está querendo dizer aqui nessa fala que o Fluminense não pode ser punido por conta do erro do árbitro. Mas o São Paulo pode ser punido, você vê que não encaixa isso. O Fluminense pode passar de boa, né? O Fluminense ganhou o jogo, não pode ser prejudicado. Quem tem que ser prejudicado é o árbitro. Mas o São Paulo que se lasque. O árbitro lá não cumpriu a regra e o São Paulo que se lasque, perdeu o jogo e que se dane. Cara, os dois times estão sendo prejudicados. Tanto o São Paulo quanto o Fluminense. O São Paulo porque na hora do jogo sofreu o gol e perdeu a partida por conta do lance irregular que aconteceu. E o Fluminense será prejudicado porque o jogo pode ser anulado e pode ser que tenha uma outra partida. Então, querendo ou não, não dá para fugir. Um ou outro, os dois no caso, né? Os dois times estão sendo prejudicados por esse lance. Então ele quer, no caso, né, que só o Fluminense seja beneficiado, né? Mas o São Paulo que se dane. O São Paulo não tem nenhum direito de reclamar de um erro de direito, onde você tem aí o clube, no caso, né, total direito de solicitar a anulação da partida. Mas o amigão aí quer que somente o árbitro seja punido. O Fluminense não. Ele não quer que o Fluminense perca os 3 pontos. Não sei porquê, né? Será que ele torce pro Fluminense? Não sei, né? Fica uma dúvida aí. Vamos lá. Voltar o jogo eu acho desproporcional, porque o bom senso deveria dizer que Bom senso, amigão. Você quer bom senso num lance que o cara não cumpriu a regra? Você vê nitidamente o ódio do VAR, onde o árbitro é totalmente assim, cara, arrogante. Ele passa por cima de todo mundo e não quer ouvir o que o VAR tá falando, orientando ele que teve um erro ali na partida. Cara, isso não pode passar batido, gente. Isso, para o bem do futebol, o São Paulo agiu correto. Porque isso não pode acontecer, tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo para não acontecer mais. Pô, é um absurdo isso, cara. Jornalista falando um negócio desse, mano. Foi falta. É que o juiz sinalizou uma vantagem e o jogador decidiu bater a falta. Foi isso que aconteceu. Então, para mim, anular o jogo, por mais que haja um erro, é uma punição desproporcional. Se eu estou entendendo, você está querendo dizer, o São Paulo não foi beneficiado por isso? Não. Houve um erro. Houve um erro. Mas o São Paulo, com benefício desse lance, fez o gol e ganhou o jogo? O Fluminense, desculpa. O Fluminense não foi beneficiado, porque o erro basicamente foi o Thiago Silva. Se o Thiago Silva tivesse cobrado a falta, mas em vez de ajeitar com a mão, ele simplesmente parasse a bola com o pé e batesse. E ele podia ter feito isso. Ele podia ter feito isso? Ninguém tá falando nada. Então, para mim, é desproporcional. Não é como, por exemplo, a gente já teve um caso de jogo que foi cancelado e refeito. Eu me lembro, teve caso de Ponte Preta e Aparecidense. Eu lembro de um caso na Alemanha, no começo dos anos 90. Esse foi o primeiro de todos, lembra? Eu não lembrava. Foi Bayern de Munique e Nuremberg. Era disputa de título, o Bayern de Munique brigando pelo título com o Werder Bremen. Então era já reta final do campeonato, daí tem um escanteio que é cobrado, a bola atravessa a área e sai do outro lado. O Bandeira, por alguma loucura, ele chega e dá o gol. Ele sinaliza que a bola tinha entrado ali no meio, quando ela tá passando ali rente à linha. O juiz dá gol. E o jogo é 2-1 pro Bayern de Munique. Aí é um prejuízo absurdo, porque o juiz deu um gol que não existiu. Eles refizeram o jogo, foi 5-0 pro Bayern. No lance. O que eu quis dizer é que o Fluminense, ali houve um erro, mas o Fluminense foi beneficiado por esse erro e ganhou o jogo? Não foi. É diferente do França-Irlanda. Exatamente. Você concorda? Eu concordo. Por isso que eu acho que a punição de cancelar o jogo é desproporcional ao erro que existiu e ao benefício que o time beneficiado teve. Né? Então, agora eu entendo a diretoria de São Paulo tá reclamando, porque ela tá reclamando, primeiro porque vai que ela consegue anular o jogo e São Paulo tem uma nova chance de ganhar pontos que foram perdidos. Bom, não é só por isso, cara. Não é só por isso. É para que o futebol, aqui no Brasil, no caso, né, tenha uma arbitragem melhor, cara. Porque se o São Paulo deixar passar isso, igual deixou passar alguns anos atrás, acho que foi até contra o Atlético Mineiro, teve um erro de direito contra o São Paulo. São Paulo deixou passar. E agora mais um vai deixar passar. Erro de direito não é um erro, de novo, repito, não é um erro normal que a gente vê em todo jogo que existe no futebol brasileiro. É um erro, cara, que o juiz
nitidamente ele ignora a regra. Ele ignora a regra e isso não pode ser aceito. Então, a partir do momento, independente do time que seja, acontece algo do tipo, você tem que defender sim a anulação da partida, cara. Sem ver a cor da camisa. Você tem que defender sim a instituição que vai pra cima e fala, cara, eu quero um futebol melhor. Eu quero que o nosso futebol brasileiro tenha uma arbitragem boa. Que tenha profissionais de verdade assumindo nosso futebol. E o cara quer que simplesmente que passe batido um lance desse. Pô, que bom senso, não existe, cara. Segundo que, 90% das vezes que o dirigente faz essa barulheira toda, ele não tá querendo, ele não tem uma perspectiva real do jogo ser anulado, do jogo ser refeito, ou, por exemplo, o caso do Palmeiras e Corinthians de 2018, na final do Paulista, que o Palmeiras ficou reclamando muito. O Palmeiras não tinha uma perspectiva real daquele jogo ser refeito, ou do resultado ser invertido. Mas nesse caso, que é erro de direito no caso, né, pessoal? Pode acontecer sem anulação. É regra, cara. É regra, tá na regra. Então, ele tá querendo dizer que o Casares só quer fazer um barulho, né, pra ganhar hype com a torcida e tal, ganhar moral com a torcida. Negativo. O São Paulo, há muito tempo, é bonzinho com a CBF. Eu até estranhei que o São Paulo tomou esse pontapé aí contra o STJD para anular a partida. Eu até estranhei. Eu achei que o São Paulo ia deixar passar. Mas o negócio foi tão grotesco, foi tão absurdo, escandaloso, que o próprio São Paulo, que é bonzinho com a CBF, foi para cima. Então, para você ver a que ponto chegamos. Entendeu, mano? E o cara acha que o Casares quer fazer mídia com a torcida. Pô, pelo amor de Deus, mano. Pressionar a arbitragem. Encarecer o erro contra o seu time. Olha, o juiz, comissão de arbitragem, se vocês errarem contra o meu time, vai custar caro. Nesse caso que ele tá falando agora, é questão de bastidor, né? Aí sim, o São Paulo é muito bonzinho aí há bastante tempo. E o São Paulo tá fazendo um bastidor para que, de fato, não aconteça novamente. E já aconteceu com o São Paulo uma outra vez, o São Paulo ficou de boa. Então, o São Paulo agora está se defendendo, porque é a segunda vez. Vai deixar acontecer a terceira, a quarta, a quinta. É a segunda vez que acontece com o São Paulo. Aqui no Brasil, pelo que eu me lembro, eu não lembro de outros clubes que tiveram erro de direito e foi para cima para reclamar. Eu não lembro que aconteceu isso. Sinceramente, eu não lembro se teve algum time aqui no Brasil que recorreu, que reclamou de um erro de direito ou que aconteceu um erro de direito. Eu só lembro de 2 casos no Brasil que foi do São Paulo. Mas, né, ele tá achando que é normal. Vai custar caro errar contra o meu time, porque a gente vai reclamar, o seu nome vai estar na mídia a semana inteira, vocês talvez tenham que ser punidos, então vai custar caro. Pensa bem antes de prejudicar meu time. É isso que eles estão querendo fazer. E assim, eu acho que o São Paulo quer que tenha uma arbitragem digna, que tenham bons profissionais assumindo. E seria legal todos os clubes se unirem a favor do São Paulo para pedir anulação desse jogo, cara. Porque foi um erro ali que é absurdo. O que aconteceu pode ser outros clubes daqui para frente. Se passar batido, se o São Paulo não envia 2 ofícios para CBF enviar o áudio do VAR desse jogo, ninguém iria estar comentando isso. Não iríamos saber o que aconteceu. Porque passou 5 dias, esconderam esse áudio em 5 dias. Porque eles viram o tamanho do absurdo que era esse áudio, cara. Infelizmente, dirigente no Brasil vive num contexto em que isso é uma ferramenta até exigida deles. Todo mundo concorda que deveria haver algum tipo de punição ao árbitro? Isso sem dúvida. O que não pode se repetir é isso. É porque por mais que você tenha essa flexibilidade na interpretação da lei, ele errou, ele foi chamado para o erro, ele é chamado para o erro no áudio, falam para ele pôs a mão na bola, ele ignora isso completamente. Ele passa por cima disso. Arrogante. E não é a melhor atitude de um árbitro num lance desse. Então eu também acho pesado mexer no resultado. Acho que a grande lição dessa história tem que ser tirada em cima das atitudes do árbitro. Que isso não se repita com outros árbitros. Para que se leve mais a sério isso. Agora, o problema é que a letra da lei no futebol brasileiro, ela permite e torna válida válido que se pleiteie a anulação do jogo. Ainda bem que ele sabe, né? Ainda bem que ele sabe disso. E porque, agora, claro, vão julgar a situação tudo, mas ela não é muito em cima do bom senso da situação. O bom senso da situação o benefício que o Fluminense teve nem foi grande na jogada, não faz sentido. Agora, a letra
Não, imagina, só saiu um gol. Só saiu um gol pros caras lá que abriu 1-0. Da lei permite que não, é um erro de direito, independentemente se é um erro grave, leve, pequeno, grande, né? Em cima, embaixo, sei lá, não importa qual o tamanho do erro, é um erro. E daí fica essa margem para o São Paulo pedir anulação. Eugênio Leal, a sua análise de tudo isso. Você é o juiz agora de direito. Eu não sou o juiz, não sou capacitado para tal, né? A gente ouve daqui, ouve de lá, ouve da acolá. Como eu já falei aqui ontem, a gente procura fontes seguras para entender como funciona de fato o processo. No caso ali, a novidade que a gente tem de ontem para hoje são as declarações dos presidentes. O Mário Bittencourt é um advogado com muito conhecimento do Tribunal de Justiça Desportiva, atuou lá por muitas e muitas vezes, né? Ele começou assim. Ele ganha notoriedade nacional por ser o advogado do Fluminense no caso do Everton da Portuguesa. Sim, exatamente, né? E aí ficou todo mundo na época falando, o advogado do Fluminense. O advogado do Fluminense era ele. Chama o advogado do Fluminense, foi ele que defendeu, não só nesse caso, né? Mas em inúmeros outros. Ele começou no clube como estagiário do departamento de advocacia lá do Fluminense. Jurídico, né? Jurídico. Viu coisa já, hein? Ele como estagiário virou advogado do clube, virou dirigente do clube, hoje é presidente. Então, daquele meio ali, ele conhece muito bem. Eu não sei se o Casares é advogado, não sei dizer. Não, ele trabalha o Casares sempre trabalhou com marketing. Marketing e comunicação. Comunicação, Comunicação, pelo que eu sei, né? Mas, de repente, o cara tem ali alguma outra capacitação. Já chegou a ser, inclusive, assim como o Bittencourt foi diretor jurídico, o Casares já foi diretor de marketing do São Paulo, já trabalhou em emissora de TV, com marketing também. Essa parte eu sei. TV Record. Eu desconheço. Mas é formado em Direito também, me informa a produção. Então você sabia alguma coisa, gente? Porque ele fala ali, ele fala com a verve de quem está defendendo uma tese. Você quis dizer que ele pareceu dominar o juridiquês, é isso que você quis dizer em bom português? Não, é exatamente isso. A verve, não, ele domina o juridiquês. A alma do advogado é defender uma tese. É convencer a plateia, o júri, as pessoas que estão julgando, de que a tese dele é a mais verdadeira. E ele defende bem. Ele usa ali argumentos interessantes, É um fortes, discurso dissertativo. Os dois defendem bem, não é? Os dois, o paro aí é duro, hein? O paro aí é duro. Mas será que eles vão para o tribunal? Eu acho que o Mário, que conhece bem o tribunal, não seria absurdo vê-lo lá defendendo o Fluminense. Não sei se é o caso do Casares. Mas é uma polêmica que está aí, está posta. Eu concordo com o Bira, mas concordo no sentido de que é preciso se chamar o árbitro para uma conversa, né? De repente uma geladeira, ver o que vai acontecer. Ele tem status de árbitro FIFA. Um árbitro FIFA não pode cometer esse tipo de engano, de erro. Eu acho que, acima de tudo, de uma postura, sabe, de superioridade. Não, deixa comigo. É arrogância. Você jogou na palavra que eu quase usei, mas tudo bem, que seja arrogância. Não, ele foi. Talvez ele nem seja na vida dele. Neste caso, ele foi. Neste caso, ele foi. Muito senhor disse. Assim, deixa que eu mato no peito essa daí. Só que não pode matar no peito essa. Essa Zanovelli, essa daí... Talvez ele nem seja arrogante na vida dele, mas nesse caso ele foi. Comentou aí o cara, né? O cara ser arrogante a esse ponto que vimos publicamente ali, em volta de um monte de pessoas, de profissionais que trabalham dia a dia para tentar ganhar uma partida de futebol, cara, eu não consigo concordar com isso não, desculpa. E aí gera esse problema, a gente já tem todo um histórico de arbitragem no Campeonato Brasileiro, tudo que tem acontecido. O cara tem uma puta postura, né, mano, de ser arrogante e tal, querendo dar um de gostosão, mas no dia a dia ele não é não. Pelo amor de Deus, né? Então ele erra. Agora, se isso é suficiente, sinceramente, Abel, para anular o jogo, a gente olhando de fora, a gente não entende dessa forma, mas tem a letra fria da lei. Então, se tem uma lei, mano, ela tem que ser cumprida, parceiro. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, mano. Se a letra fria da lei... Se fosse assim, nem precisava ter, mano. Nem precisava ter, erro de direito, aqui você cancelou a partida. Mas não precisa, é lei, deixa passar. Vamos usar o bom senso. Se for assim, o futebol vira uma bagunça. Tem a questão também do prazo, né? Que se discute muito que estaria fora do prazo para que se fizesse esse recurso.
Então, ali a questão mais... É que daí, talvez, daí eu até entendo que o São Paulo poderia argumentar que a CBF demorou para liberar o áudio. O áudio é definitivo, o áudio da conversa do VAR é definitivo para a reclamação do São Paulo e a CBF demorou para liberar esse áudio. O áudio é definitivo, mas o fato já tinha sido reclamado pelo São Paulo desde o primeiro minuto. Mas o áudio que configura a prova que o São Paulo iria querer usar. Se o São Paulo já estava... E a gente viu, por exemplo... o Leão, desculpa te interromper, nosso editor-chefe, que o São Paulo tinha que entrar com pedido no STJD. Até 48 horas depois. 2 dias depois da súmula, mas o áudio só foi disponibilizado 5 dias depois. No áudio do VAR. É no áudio que o juiz... Por quê, né? Por que será? Mas nesse ponto aqui, o São Paulo deu uma vacilada. Porque, de fato, o São Paulo já tinha conhecimento, o São Paulo já tinha entendido ali que teve um erro absurdo de direito e tal, e poderia, nesses 2 dias, tomar um partido. O que aconteceu é que, aliás, no prazo de 2 dias, 48 horas, já tomar a iniciativa, porque é o prazo que existe. Porém, o áudio demorou muito para soltar o áudio e tal, e o São Paulo ficou mais revoltado, né? O São Paulo, até após a partida, não ficou tão revoltado assim. O São Paulo, ele foi para cima após ouvir o áudio, porque foi um escândalo o que aconteceu. Então aí tem que ter agora o bom senso do STJD, né? Eles têm que ter o bom senso agora, fazer, pô, a gente já demorou de soltar o áudio do VAR lá, a CBF demorou, e o São Paulo foi para cima após o áudio do VAR. Então eu vou ter o bom senso e vou acatar a solicitação do São Paulo. Será que vão ter o bom senso agora, igual o jornalista ali estava pedindo? Né? Vamos ver, né? Se o São Paulo vai ter essa força nos bastidores. Porque podem alegar isso, que o São Paulo demorou 2 dias para entrar com a ação e o São Paulo vacilou nisso, porque estava de fato nítido, né? Só que o São Paulo só ficou revoltado mesmo após ouvir o áudio do VAR. Ele fala, dei vantagem. Se ele deu vantagem, não tem falta. Se não tem falta, alguém botou a mão na bola para cobrar uma falta que não existiu. É aí que tá a coisa. Mas é que o São Paulo, que reclamou na hora lá, a gente viu, né? O Rafinha ficou um tempão reclamando no intervalo do jogo, deu entrevista. São Paulo já tinha a percepção de que tinha havido esse erro, ele já poderia ter entrado independente do áudio. E depois ele somaria o áudio como sua prova. Verdade, isso é verdade. Entendendo? Essa é uma questão. Eu sei que houve isso, então o que eu posso fazer? Isso pode ensejar a anulação do jogo. Já vamos entrar. O prazo é esse, já vamos entrar. Depois o áudio. Só que até aqui o São Paulo não sabia o absurdo que foi, né? O VAR, a gente não tinha ainda acerto. O São Paulo pode até alegar isso. O São Paulo não tinha certeza que teve o apito do árbitro, porque precisava do áudio do VAR para entender ali se teve o apito, para poder entrar com a ação, porque de fato não dá para saber, ninguém entendeu. Até a transmissão da partida não entendeu muito bem o que rolou nesse lance no ao vivo. Áudio, a gente vai pegar o áudio e vai anexar aqui. Mas eles não fizeram isso agora. Cabe também. Aí, vamos lá, Abel. A realidade da coisa. Eu também que já, enquanto repórter, cobri vários julgamentos no STJD. Vai muito da vontade, da boa vontade dos julgadores lá, como é que eles chamam auditores. Lá? Auditores, dos auditores. E lembrar que isso tudo tem 2 fases, né? Tem primeiro a comissão disciplinar, aí cabe recurso, aí sim vai ao tribunal pleno do STJD, aí quando é uma decisão final. E normalmente o que você faz no STJD é amenizar a pena. A comissão disciplinar dá uma pena um pouco mais pesada. Quando vai para o tribunal pleno, eles amenizam um pouquinho, diminuem 2 jogos. Quando é uma suspensão, né? Transforma em cesta básica e tal, não sei o quê. É muito barulho no início e depois eles vão ali ajeitando. E a coisa no final nunca é muito dura. E o final dá para calcular em quanto tempo isso aí? Eu pergunto porque o Fluminense ainda está envolvido. 2, 3 semanas. O Fluminense está envolvido em rebaixamento. O São Paulo ainda tem pretensões ali de vaga em Libertadores, pelo menos. Isso pode mexer no campeonato numa hora chata. Né? Como todo processo. O que ele falou tem sentido aqui, esse jornalista, pessoal, porque hoje nenhum clube toma um partido também, uma iniciativa, porque se você olha a tabela e o tempo ainda que tem de jogos, né, não sabe ainda o que vai acontecer lá na frente, porque tem time que pode escapar do rebaixamento, não sabe se vai faltar 3 pontinhos para o Fluminense cair, para subir um outro. Se fosse num final de campeonato, isso aqui ia estar virando uma loucura, porque iria entrar outros clubes também, junto com o São Paulo, para pedir a anulação dessa partida.
Então, para você ver como que tem jogo de interesse, até por parte de outros clubes, se fosse num momento diferente do campeonato, no final do campeonato, pô, vamos supor que pegar um time grande, o Grêmio, que tá lá embaixo, né? Vamos pegar o Grêmio como exemplo, Corinthians, no caso, né? E esse jogo pro Corinthians é importante. Até o Corinthians poderia entrar com uma ação, tipo, faltando 2, 3 rodadas, pô, tô pra cair. Fluminense também, mesma pontuação. Se o Fluminense perde esses 3 pontos, a gente fica 3 deles e escapa. O Corinthians iria entrar com um partido também, porque isso pode. Outros clubes podem fazer essa pedida. Nem o São Paulo, no caso, se não quisesse, né, nesse prazo de 2 dias, outro clube poderia entrar com ação. Não precisaria ser necessariamente o São Paulo para isso, entendeu? Outro clube poderia tomar partido. Então, para você ver que até no nosso futebol aqui, os clubes eles vão de acordo com o seu interesse, né? Então, para você ver a vergonha que é o nosso futebol, porque não tem união dos clubes, todo mundo luta por si só, não tá nem aí para o outro. Então, seria importante a união dos clubes, de exigir, sim, ó, São Paulo foi prejudicado aqui, foi um nosso absurdo, a nossa instituição não compactua com esse tipo de arbitragem e tem que ter outro jogo. Só que os caras só tomam partido quando lhe convém, infelizmente. O processo, ele tem prazos, né? Então. Esse prazo de 48 horas teria sido perdido, né? E aí você tem o prazo, você cita o tribunal cita a parte contrária, vai até o relator faz um estudo de todo o processo, tem que marcar a reunião, não tem reunião todo dia. Agora sim, a gente ainda tem alguns... Encaixa na pauta da reunião que tem outros julgamentos a serem feitos, ó, quando é que vai encaixar? Tem 3 comissões disciplinares, A, B, C, ó, dá para encaixar na reunião da comissão B, que vai ser no dia X, depois desses processos, né, de todos esses prazos. Aí julga na comissão disciplinar. Vamos agora, tem um prazo para entrar com recurso. Entra com recurso. Aí depois tem que entrar na pauta da próxima reunião do pleno. Isso tem um processo, tem um tempo. Leva um tempo. Então aí que se dane o STJD, a CBF, e a CBF que se coce em colocar uma boa arbitragem para não prejudicar o campeonato e em ficar anulando o jogo. Coloque uma arbitragem melhor, equipamentos melhores. Então, isso não pode passar batido, pessoal. O que o São Paulo está fazendo é importante para o bem do futebol, para melhorar, para tirar os caras da zona de conforto. Porque você vê, prejudica o calendário de fato, né? Então, cara, para você ver um erro absurdo de um árbitro, o que causa, o que custa de prejuízo, né? E o time que foi prejudicado pode se ferrar sozinho? Não, a CBF que se lasque para achar uma outra data e que se dane. Ela é também culpada por ter árbitro ruim apitando o jogo. Então, cara, é um absurdo. Como é que você achou, rapaziada? Fiquei muito revoltado quando eu vi esse vídeo e falei assim, cara, preciso gravar, preciso desabafar. Quero saber o que você pensa sobre isso aí, tá? Vamos ver o que vai rolar e o São Paulo não pode desistir desse caso. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu!